Existem algumas condições, doenças que são muito mais assustadoras do que o normal, mais assustadoras do que a sua gripezinha que tu pega todo ano. Alzheimer é uma delas e eu já até fiz um vídeo falando sobre ela aqui no canal, mas hikikomori é outra, mané, que o bagulho é absurdo. Ah, essa é aquela parada que tem lá no Japão, onde as pessoas só não saem de casa por muito tempo, né? É, exatamente isso, só que leva essa parada ao extremo, ao ponto de um cara de 46 anos ser preso porque ele deixou o corpo da mãe dele, que tinha falecido, um ano dentro de casa porque ele não queria sair de lá. O bagulho é cabuloso, viado. E como vocês sabem, esse canal aqui eu gosto de falar dos buracos de coelho que eu constantemente caio, e hoje é mais um desses vídeos, um vídeo sobre hikikomoris. Hikikomori é uma condição que é caracterizada como hikikomori após um período de tempo de 6 meses por aí de isolamento social completo. Geralmente o indivíduo que ele sofre disso, ele fica tipo em um cômodo da casa só, normalmente o quarto, e sai muito de vez em quando pra ir no banheiro ou fazer alguma outra coisa. A causa pode variar muito de pessoa pra pessoa. O Yuto, por exemplo, começou a se isolar depois que ele falhou em ser um líder de classe na escola dele e ele achou no isolamento um jeito para lidar com aquilo, mas ainda assim pode variar muito de problemas na escola como notas, bullying, mau desempenho no trabalho, esse sentimento de autocobrança, tá ligado? A sociedade. Para vocês terem uma ideia, no Japão atualmente tem 1,46 milhões de pessoas que sofrem com essa condição e estão isoladas. Irmão, isso é um puta problema. Primeiro que muitos jovens que desenvolvem essa condição ficam totalmente dependentes dos pais. E tenham em mente que essa é uma parada que dura às vezes 20, 30, 40 anos. E os pais vão ficando muito mais velhos e tendo mais dificuldade para cuidar do próprio filho. Alguns pais até meio que se sentem no dever de estar ali cuidando do próprio filho e não conseguem, tipo, envelhecer numa boa. Mas seria normal os pais buscarem ajuda pro próprio filho, né? Só que no Japão, ser hikikomori é visto como algo para se envergonhar. Então os pais acabam entrando num isolamento junto com o filho, onde eles não procuram ajuda, o filho fica dependente dos pais e os pais ficam se sentindo no dever de cuidar dos filhos. E esse é um problema que quanto mais afastado da sociedade você fica, mais difícil é para você voltar para ela. E eu não tô nem me referindo a fica difícil conversar com outras pessoas, socializar, né? Não, malandro, fica difícil para você arrumar trabalhos, por exemplo. Você fica mal visto por ter essa condição. E assim, eu tô falando do Japão, mas essa não é uma condição que é exclusiva de lá. Pelo mundo inteiro tem várias pessoas que sofrem com o mesmo problema, só que em uma escala bem menor. Existe até uma sigla para isso, que é NEET, Not in Education, Employment or Training, ou sem educação, trabalho ou treinamento profissional. E assim, cara, falar para vocês que sempre que eu tô fazendo algum vídeo aqui, eu tento me colocar no lugar da pessoa que eu tô falando para entender mais ou menos como ela se sente, por que ela tá fazendo aquilo, mas essa é uma parada que eu não consigo. Tipo, eu não consigo ficar um dia inteiro sequer dentro de casa que eu já fico agoniado. Imagina anos e mais anos. Assim, é óbvio que também tem níveis de hikikomori, como por exemplo, o Nito, foi mal, caralho, não resisti. O Nito, no período que esse vídeo aqui que eu tô mostrando foi gravado, ele tava um total de 10 anos vivendo em isolamento. Mas você olha pro quarto dele, ainda é arrumadinho, tudo organizado, ele consegue gerar alguma graninha pra ele em trabalhos variados que ele faz online. Ele tava até programando um jogo que eu acho que já foi até lançado. Nada saudável, obviamente, você olha pra ele, ele tem essa aparência frágil, tá ligado? Mas ainda assim ele consegue se virar mais do que outros hikikomoris. Agora, a gente também tem casos como o Kenji, que vive com a mãe de 88 anos, é completamente dependente dela, e você vê que a casa é bem mais bagunçada e caótica, porque tipo, a mãe dele já é mais velha pra estar organizando tudo aquilo, e o Kenji também não vai. Ou pior ainda, como esse caso aqui na Coreia, que eu não preciso nem falar nada, né? Vocês estão vendo aí, esse é um ambiente que uma pessoa vivia até ele ter sido encontrado, depois de ter ido de base, pelos próprios vizinhos. Mas você vê como essa condição é uma enorme bola de neve, que não vai arrastando só você, vai arrastando seus parentes, pessoas próximas junto. E como eu falei no começo do vídeo, é claro que alguns desses casos acabam virando crimes, às vezes sem querer e às vezes não. Como já citado, o caso do maluco de 46 anos, o Hisataka, que deixou o corpo da própria mãe dentro de casa durante
um ano depois dela ter ido de base. O resultado é tão óbvio quanto vocês imaginam, ele foi preso por conta disso. E esse caso aqui é um exemplo bem curioso, porque vocês veem como as pessoas no Japão não têm o hábito de se meter na vida dos outros? Porque assim, mano, a minha mina, ela é enfermeira, e ela já pegou algumas pessoas em condições bem deploráveis, e ela fala que o cheiro é tenebroso, é tipo, quase não dá pra aguentar. Agora imagina um ano, o corpo já em estado de putrefação, inseto e os caralho, imagina o cheiro daquilo e nenhum vizinho falou nada. E não é como se o Hisataka estivesse, tipo, escondendo ou alguma coisa do tipo, não, tava largado num canto da casa dele. E isso meio que reforça a ideia de como essa é uma condição muito difícil de se tratar, porque como os pais não vão buscar tratamentos pros filhos por vergonha e os filhos obviamente não vão fazer isso, eles meio que entram numa espiral. A gente também teve o caso do Hideaki Kuwazawa, de 76 anos, que mandou o próprio filho de base, que era um hikikomori, por medo dele cometer alguma atrocidade, já que pouco tempo antes disso, um homem feriu 17 pessoas e mandou 3 de base, incluindo crianças, usando uma faca num ponto de ônibus. E ele tinha medo que o filho acabasse fazendo a mesma coisa por ele já ter reclamado e ficado muito irritado dos sons que as crianças faziam numa escola perto da onde eles moravam, sem contar o fato dele já ter sido agressivo com o Hideaki. Então ele meio que se sentiu no dever de fazer alguma coisa pra parar o próprio filho, e aí acabou que deu nisso. Nesse caso, o fato dele ter um filho que é hikikomori meio que criou um buraco entre eles, aonde ele não conhecia o filho o suficiente pra saber se ele ia fazer alguma coisa desse tipo ou não, por conta do isolamento total, dando espaço pro pai pensar essas coisas e cometer essa atrocidade, mesmo que ainda não justifique. Mas assim, o Japão também não tá vendo esse problema e simplesmente fechando os olhos. Existem alguns programas pra tentar recolocar os hikikomoris de volta na sociedade, com trabalhos em asilos, por exemplo, que você geralmente não precisa conversar muito com ninguém, ou alguns encontros entre várias pessoas que sofrem com isso, para elas irem se ajudando, conversando aos poucos, se entendendo, porque essa parada de hikikomori é um problema muito grande pro Japão. Vocês já devem ter ouvido falar que o Japão tem problemas em ter filhos. Muitos japoneses simplesmente não se casam, não têm vontade de ter filhos, ou até se casam, mas acabam não tendo. E pô, ter lá pra casa de 1 milhão de pessoas que sofrem com algo que faz elas não saírem de casa, elas não terem filhos e ajudarem com esse problema, só piora ainda mais uma situação que já é ruim. E esse é o motivo de ser algo tão problemático lá no Japão, já que não tem muito um jeito de combater, evitar que aconteça. O máximo que pode ser feito é os pais levarem o filho pro tratamento logo quando eles começam a notar isso surgindo. Mas, como eu falei aqui pra vocês, geralmente isso acaba não rolando. Se tornou algo até comum lá, tipo, tem vários animes que tem um personagem ou outro que é hikikomori, jogos como Omori, que não se passa no Japão, nem foi feito por uma japonesa, mas ainda foi criado com influência a essa condição, onde mostra como o trauma pode levar uma pessoa ao isolamento total. E o jogo é maravilhoso também, viu? Recomendo. Mas bom, rapaziada, isso resume o que eu queria falar aqui pra vocês, dessa condição que assombra o Japão, e é assustadora, cara, porque como eu disse, eu não consigo nem me colocar no lugar dessas pessoas e, honestamente, é muito triste pra quem sofre disso e pra família em si. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante, eu gosto de comentar sobre esses assuntos mais curiosos. Semana que vem a gente volta com mais conteúdos pedradas, então por hoje, você me segue lá no meu Twitter pra ver meus desenhos pedrada, mané, porque agora eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: